2h50, já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista de hoje, falando de dinheiro, de finanças. Dinheiro, gente, um assunto que pode unir ou causar conflitos nos relacionamentos, né? Como ter um planejamento financeiro a dois de sucesso? Será que é possível? É sobre isso que a gente conversa agora com a empresária Fernanda Rocha e com o economista e mentor financeiro Danielton Silva. Boa tarde, casal querido. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui, trazendo dicas, né? Hoje nós estamos falando sobre o universo financeiro, independência feminina, educação financeira infantil, que é muito importante também falar sobre todo esse âmbito familiar. E vocês estão ajudando casais a terem uma vida financeira de sucesso. Porque dinheiro é assim, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. É o que a gente tem. Na verdade, a gente tem uma frase que é assim: nós ensinamos casais a conversarem sobre dinheiro sem brigas. Porque é um motivo muito grande, né? 60% dos divórcios acontecem por conta do dinheiro. Quando a gente vê que a conta bancária tá lá, né? O amor já vai acabando, então, tem uma frase que a sua avó fala, né? Eu ia falar isso agora. A minha avó tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala o seguinte: quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Exatamente. E a gente precisa e os antigos, cuidar, né? Os mais de idade têm sabedoria, né? E a gente tem que cuidar. E o que a Ju estava falando agora, né? Sobre a educação financeira das crianças. Nós não tivemos isso. Então, quando duas pessoas se unem sem educação financeira, cada um tem um modelo de dinheiro diferente. E aí que acontecem os atritos, né? E aí é onde a gente entra para ajudar os casais a conversarem e entenderem o modelo de dinheiro de cada um. Você viu que a gente falou com uma investidora, com uma assessora, né, de investimentos, depois falamos sobre educação financeira infantil e agora a gente falando da questão financeira a dois. Como que é importante a gente... Por onde começar, né? Porque tem sempre um que não gosta de falar disso no relacionamento. Como fazer com que seu parceiro esteja pronto para essa conversa? Primeira coisa, quando a gente fala sobre dinheiro, temos que entender que a palavra dinheiro, ela carrega um monte de significados. Quando a gente pergunta para as pessoas o que o dinheiro significa para você, tem gente que fala que significa liberdade, tem gente que fala que o dinheiro traz medo, tem gente que fala que o dinheiro é para conquistar, tem gente que fala que o dinheiro ele coloca poder sobre as pessoas, tem gente que fala que tira poder, enfim. A palavra dinheiro, ela carrega um monte de significado por trás dela. E quando eu tenho a minha concepção sobre dinheiro e a minha esposa, minha namorada, minha noiva tem uma concepção diferente. Só que os casais não conversam. Então, muitas vezes eu falo sobre dinheiro, eu estou falando A, só que ela está entendendo B. Porque ela tem uma concepção de dinheiro diferente da minha. E de onde vem isso? Vem da nossa formação, vem da nossa criação. Dependendo, Maica, do lar onde eu vim, eu aprendi... Eu cresci ouvindo sobre determinadas coisas em relação ao dinheiro. Quem aí não ouviu, né, que o dinheiro é sujo, dinheiro não presta, quem é rico não vai para o céu. E aí você acaba crescendo com essas crenças, ou só vive hoje. E aí vai muito do perfil, né? A gente tem falado bastante sobre o perfil do dinheiro. Então, tem gente que tem um perfil comportamental que é o gastador, tem o poupador, tem o investidor e tem o empreendedor. E, normalmente, quem se une é o gastador com o poupador. Então, eu tenho uma visão... existe um conflito completamente... Total. Então, assim, a minha visão viver o dia, porque eu não sei como é... Vou viver hoje, que eu não sei o dia de amanhã. E né? Quando pega os dois, com esse mesmo pensamento, aí não tem, E aí tem outro que fala assim, não, eu não sei o dia de amanhã, por isso que eu vou guardar hoje. E aí, como é que faz para ter esse equilíbrio? Né? E uma coisa muito interessante, eu atendo vários casais. E os perfis que mais se casam é o gastador com o poupador. Por que isso acontece? Porque a gente busca no outro o que falta na gente. De forma inconsciente, eu busco na pessoa aquilo que falta em mim. Verdade, gente. Exatamente. Isso é muito curioso. Então, dentro do perfil comportamental do dinheiro, é muito comum
gastador se casar com poupador. Eu preciso fazer uma ressalva, que eu sempre faço ela. Quando eu uso a palavra gastador, eu sei que ela traz um sentido pejorativo. Sim, de pessoa que não tá nem aí pra nada. Não tá nem aí, é um E não é gastador bem mesmo, isso, né? não adianta. E não é bem assim. Eu já atendi várias pessoas que, inclusive, chega a chorar. A pessoa fala, eu não quero ser assim. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso mudar, mas eu não consigo, eu não sei. Quais são as maiores queixas, né, quando os casais procuram vocês para entender melhor essa forma de lidar com as finanças? As discussões, na verdade, a maior queixa é o seguinte: a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre educação de filhos, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre a vida. Mas é falar sobre dinheiro que o tempo fecha dentro de casa. Que as discussões começam, a gente não consegue continuar a conversa e muitas vezes, para não brigar, não se fala mais. Tem casal que entra num acordo. Não vamos mais falar sobre dinheiro, porque toda vez que a gente conversa, só dá discussão, só dá briga. E se continuar dessa maneira, a gente vai acabar se separando. E é aí que mora o perigo, né? Exatamente. Porque o problema não é... A gente até... Ontem nós fizemos um post falando disso. O problema do relacionamento não está na crise, mas está na conversa que você não tem sobre o dinheiro. Em que momento conversar com o marido nesse momento? Vamos falar do marido, né? Da escolher mulher. o momento certo, Que né? momento escolher para isso? Eu posso falar o momento que não fazer? Dia 10. Eu acho que é mais fácil. Não Dia é na 10. hora. Não Esquece é na o dia hora. 10, o dia de pagar as contas. Não é na hora que o cartão vence, que Sim. o boleto chega, não é nessa hora. Então a gente tem, até a gente fala isso para os casais, né? Escolham um dia da semana que vocês vão estar de cabeça fria. É domingo que vocês vão conseguir? Depois do almoço? É na segunda-feira de manhã? Qual é o horário? Porque cada casal tem uma rotina, né? Mas não fujam dessa conversa, é importante. Então, assim como você toma banho todo dia, a gente nem pede para conversar todo dia, uma vez na semana. Vai lá, vai fazer tua unha? Então faz, conversa, porque é importante quando tá com cabeça fria para vocês terem um planejamento e seguir o plano. Sim. Né? Porque depois, quando a conta tá estourada, dia 10, Aí já o era. boleto chegou, é criança, é colégio da criança, é aluguel da casa, um monte de coisa. A comissão que era para vir não veio, aí você quer. Aí entra na discussão, porque daí o dinheiro é emoção. E aí realmente fica estremecido, né? Porque tá ali num momento tenso, né? O planejamento, a gente sabe que é você colocar todas as suas despesas, né? Os seus ganhos, tudo. Isso a gente tem que fazer de quanto em quanto tempo? Ou é só uma vez e tá tudo certo? Jamais. Então, conta pro pessoal. Primeiro, antes de responder essa pergunta, é importante para os casais, até para poder ajudar eles. Antes de falar sobre o dinheiro, as contas de casa, é importante sentar. Conta um pouquinho para mim da tua história. Como que era na tua casa? O que você ouvia? O que você entende? Porque tem muitos casais que essa parte da vida ele não sabe do outro. Ele não sabe como que foi a infância financeira. Aquilo que eu conversar acredito sobre isso é muito importante. é o primeiro passo, Maica. E ele é fundamental. E depois fazer essa planilha. E depois vamos sentar e fazer essa planilha. Você ganha Esse é tanto, eu justo. ganho tanto, a gente tem tanto junto. Nossos Exato. gastos é esse, e isso tem que ser feito mensalmente. Colocar Exato, tudo na exato. ponta do lápis A ali. gente, quando a gente começou a namorar, com 3 meses de namoro, nós abrimos uma conta conjunta. E todo mundo falou, meu Deus, vocês são loucos, vocês nem sabem se vai dar certo. E se não der? A gente tá namorando para casar. Que Então, legal. a gente já começou sempre juntos. Juntava o dinheiro era do casal. Isso que é outro importante. ponto. Porque muitas vezes o casal tá vivendo num momento de república. Cada um... No seu Sabe assim, momento. cada um tem lá até o nome no iogurte na geladeira. É, isso é importante conversar, gente. Assim, nosso programa já está acabando, Ai, mas que deixa eu mostrar o pena. Instagram aqui rapidinho para vocês acompanharem esse casal que está fazendo essa transformação na vida de outros casais, que vale a pena, tá? Se você está passando por esse processo, né? Antes de separar, antes de bater o martelo, converse, tá? Tenta, né, se reconciliar aí para que não chegue nesse extremo. Adorei ter vocês aqui, sempre uma delícia, tá? Obrigada Tá perto pelo de convite. vocês. Muito obrigado tá pelo bom? convite, é uma Sucesso aí. alegria. E olha só que legal, hoje nós vamos, né, já que nós falamos de finanças, como lidar com o dinheiro de forma inteligente, nós vamos encerrar o programa com leveza e alegria. Vamos lembrar que, no final das contas, gente, o mais importante é estar bem consigo mesmo e com quem amamos. Por isso, a gente fica ao som de Tim Maia com a música Eu Só Quero Amar. Um beijo e até amanhã. Tchau!